Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians nesse sabadão, o Timão que enfrenta amanhã o Vasco da Gama fora de casa. E tem muita informação nesse vídeo, quem vai ser o titular no lugar do José Martínez, e também tem informação sobre o André Castro, sobre essa proposta de investidor que ele falou que tem $1 bilhão. Muito bem explicado nesse vídeo, hein? Muita coisa aí que não foi falado, tá muito bom. Informações aí do Chico Garcia. Deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, numa informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos começar falando do Corinthians, que tem muitas coisas para resolver. Eleição, transfer ban e o seu próximo aniversário. O treino desta sexta-feira, realizado no CT Joaquim Grava, indicou que Guinegão e Kaique deverão formar a dupla de ataque do Corinthians para o jogo de domingo contra o Vasco da Gama. A mesma dupla que jogou sábado passado contra a equipe do Bahia. O Bahia venceu o Corinthians por 2-1 em Itaquera. Mesmo o Romero tendo condições de voltar, ele esteve suspenso da última partida do Corinthians e volta ao time em São Januário. Dúvida também no meio-campo, né? O Corinthians que não vai poder contar com o José Martínez, jogador importante que sofreu esta semana uma fratura na mão. Muito provavelmente o Charles vai entrar em seu lugar. E fica a dúvida em relação a quem vai jogar ao lado do Charles, se o Breno Bidon ou mesmo o Maicon. Lembrando que o Breno Bidon vem sendo muito contestado pela torcida nas últimas partidas da equipe do Corinthians. E para terminar, a gente fala de Memphis Depay, o jogador que sofreu uma contusão na coxa, uma contusão grau 2, ainda na Copa do Brasil, no segundo jogo da Copa do Brasil contra a equipe do Palmeiras. Nesta sexta-feira, ele treinou no campo com bola, o que não vinha acontecendo. Evidentemente que ainda não foi um treino intensivo, um treino de contato com os demais jogadores. Isso deve acontecer somente na semana que vem. É grande a perspectiva de que o Memphis possa voltar ao time do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, que vai acontecer em Itaquera no próximo dia 31. E segunda-feira tem eleição no Corinthians para a escolha do novo presidente. Memphis Depay está próximo do retorno e essa é uma ótima notícia. Tem também novidades contra o Vasco da Gama neste domingo pelo Campeonato Brasileiro e a necessidade de uma vitória. E eleições definidas, todos os candidatos postos e novidades também a respeito do banco que não é banco e forneceria o aporte financeiro na gestão André Castro caso ele fosse eleito. Então tem novidades que a gente precisa falar a respeito. Bom, rapaziada, a melhor notícia é que a recuperação de Memphis Depay deu uma evoluída nos últimos dias, mesmo que ele tenha perdido alguns treinamentos por conta de uma virose, né? Ele teve que ser afastado aí segunda e terça-feira para ficar de repouso, enfim, e mesmo que isso pudesse ter provocado um retardo na sua recuperação, isso não aconteceu. Ele segue trabalhando ainda com a fisioterapia, né, dentro de uma transição para treinar com os demais companheiros, mas já está fazendo as suas atividades no campo também e já está próximo de voltar. Não joga contra o Vasco e dificilmente contra o Atlético Paranaense em Curitiba no meio da semana que vem, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, até porque gramado sintético, né? Então a gente sabe que os jogadores sempre têm esse cuidado, né, quando estão retornando de lesão ou quando tem alguma dificuldade, para não haver uma exposição tão grande. E como nesse caso ele estaria retornando, eu nem sei se ele estará apto também, provavelmente vai ser preparado para a rodada seguinte do Campeonato Brasileiro ou no jogo da volta. Aí sim eu acho que não tem nenhuma dúvida de que ele estará de volta no dia 11 de setembro, porque aí tem uma data FIFA no meio, né, que dá um período maior entre o jogo de ida e o jogo de volta. E aí sim na Neoquímica Arena o Memphis Depay estará tranquilamente de volta aí, mas ele tá se recuperando, né? O Corinthians que já não tem o Carrilho, já não tem o Yuri, o Garro anda declarando aí dificuldades com relação ao seu joelho. E aí muito se questiona também se ele deve jogar esse jogo de ida contra o Furacão. O problema é que o Corinthians tem dificuldades no seu elenco também, né? Para colocar em campo caso o Garro não jogue. Então o Corinthians depende muito do Rodrigo Garro, né? Tomara que ele consiga jogar e que não aconteça nada, porque a gente sabe que, especialmente no tipo de lesão que o Garro teve, né? Uma tendinopatia patelar no joelho, um problema crônico, teve que tratar fora do Brasil, voltar. Então tomara que, enfim, ele esteja apto para o jogo, porque o Corinthians depende dele, repito, ainda mais diante de tantos desfalques. Contra o Vasco da Gama, o Dorival Júnior de novo vai ter problemas no ataque e de novo deve manter os meninos, o Kaique de 21 anos e o Guinegão de 19. Eles foram muito bem, né, na última partida e assim, apesar da derrota para o Bahia, mas eles jogaram bem. Eu acho que essa demonstração deu
um sinalzinho de que ou ele poderia ter usado antes os meninos, ou pelo menos dê sequência agora. Tanto que o Romero está de volta de suspensão e a tendência é que ele mantenha os meninos no time. O Vitinho, que estreou, entrou no segundo tempo, alguns minutos, né, dando alguns chutes, alguns cruzamentos, ele vem de outro mercado, ele já estava 2 meses e meio sem entrar em campo, então todo cuidado é pouco, porque se você dá um sprint depois de um tempo parado, a tendência é que esse cara estoure alguma coisa ali na frente. Então tem que realmente ter todo o cuidado para você ir colocando ele vagarosamente. O problema, todo mundo sabe, é a necessidade do clube. O clube tem uma necessidade urgente, né? Sem atacantes e tal, tá dependendo da base para que o Vitinho jogue. Mas acho que o Kaique e o Guinegão deram conta contra o Bahia e tomara que deem conta contra o Vasco também e o Vitinho possa ser utilizado na segunda etapa. O restante do time também deve ter novidades, porque, enfim, né, o Dorival está tendo problemas para mexer, especialmente do meio para frente. A defesa está mantida, né? Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, André Ramalho e Gustavo Henrique, Ranieri, aí já começa a mexer, né? Aí você, porque o Martínez também machucou, né? O Martínez teve uma fratura no dedo da mão, né? No metacarpo, na verdade, né? E não tem previsão de retorno, né? Enfim, vai fazer um trabalho fisioterápico para depois voltar para campo. Por enquanto tá fora. Carrilho também tá fora. E o Maicon tá retornando, só que o Maicon ficou um bom tempo aí parado, né? Será que ele já volta começando? Acho difícil. Acho que o Maicon pode ganhar alguns minutos nesse jogo, mas ele deve manter o Ranieri abrindo o meio campo. E aí, ou o Charles ou o Rian, o Alex Santana foi embora, né? Ou o Dieguinho, quem sabe? Acho difícil. Acho difícil. O Dieguinho mais para segundo tempo. Então eu acho que ele vai de Charles, Bidon e Garro. É uma tendência, eu diria. E no ataque o Kaique e o Guinegão. No segundo tempo ele tem aí possibilidades do Dieguinho, do Vitinho, do Romero, do Thales Magno, né, jogadores que ele pode utilizar na segunda etapa, do meio para frente especialmente. Vamos lá, vamos falar de eleições, porque na próxima segunda-feira o Corinthians elege o seu presidente. Um presidente tampão até o fim do ano que vem, mas que vai tomar decisões importantes no clube, né? Vai ficar um tempo muito maior do que até aqui ficou Osmar Stabile, por exemplo, com apenas 2 meses e pouco de gestão em exercício, uma gestão interina, mas que pode ser continuada, desde que ele seja eleito, porque nesta sexta-feira, prazo limite, o Osmar Stabile, ele registrou a sua candidatura. Então agora temos Antônio Roque Cittadini, André Castro e Osmar Stabile. Na segunda-feira, o Conselho Deliberativo vai eleger de forma indireta, né, apenas com os votantes do Conselho, esse novo presidente. E realmente, pessoal, falei para vocês nos últimos dias aqui, não tem como saber quem vai ser o eleito, quem tem mais força, quem é o mais favorito. Eu tô vendo o torcedor, ele se movimenta, né? O torcedor tem os seus escolhidos e tal, mas isso nada significa, nada indica, porque quem tá lá dentro que vai definir. Também vai eleger nessa reunião do Conselho, essa Assembleia, essa votação, essa eleição, o vice-presidente do Conselho Deliberativo. E essa função é importante porque define, o vice-presidente também é o presidente da Comissão de Ética, que é, enfim, uma das comissões mais necessárias nesse momento, né? Que fiscaliza o uso de cartão corporativo, notas fiscais, prestação de contas, deslizes, né? Que o presidente e os dirigentes ali possam cometer. Então, assim, a comissão de ética ela é fundamental. E o vice-presidente do conselho também vai presidir essa comissão. Então, o presidente será eleito na segunda e o vice-presidente do conselho. Falando sobre o André Castro, né, falei do Osmar Stabile e do Cittadini, mas o André Castro ele tem ganhado as manchetes nos últimos dias, né, especialmente pela promessa do aporte de $1 bilhão, 5,5 bilhões de reais no Corinthians, dizendo que, né, de uma forma gradativa isso aconteceria, um planejamento montado, né, junto com uma equipe, para que o Corinthians tenha um aporte e consiga resolver todas as suas pendências, né, as mais urgentes e também as mais postergadas aí, como quitação da Neoquímica Arena, dívidas que estão lá na Câmara de Resoluções de Disputas da CBF, né, com muitos credores cobrando o Corinthians, publicamente inclusive, né, o Cuiabá reclamando, né, os clubes estrangeiros, né, o Tajeres, né, que diz que o presidente do Tajeres disse que o Corinthians tinha que cair para a segunda, terceira divisão por não ter pago o Rodrigo Garro, e aí tem essas cobranças que podem gerar transfer ban ali na frente. O Corinthians está submetido a um transfer ban
por conta do não pagamento relacionado ao Félix Torres, né, ao Santos Laguna. Então, muitos problemas para resolver e muito dinheiro também. Agora, o André Castro anunciou a candidatura, deu uma entrevista, uma coletiva na quinta-feira anunciando o banco que será o seu parceiro nesse projeto, e eu citei o banco aqui, inclusive, num vídeo recente, que é a GSP Holding. Na verdade, esse banco, ele não é necessariamente um banco. Ele é uma holding, né, um conglomerado que possui empresas ligadas a 10 setores, por exemplo. Estou com a notícia do meu timão aberto aqui. A gente dá o crédito aqui. Porque eu preciso colar, né? Porque é muita coisa e são informações muito delicadas e complexas. Dessas empresas, esse conglomerado de empresas de setores diferentes, você tem agronegócio, setor automobilístico, mineração, commodities e também de fomento, que é justamente o que está interessado em investir no Corinthians. Aí o GE explicou o que seria a GSP Holding. Ela não está registrada, é importante que se diga, na Receita Federal como banco, embora tenha esse nome, né? A GSP, Banco de Fomento Mercantil, mas ela está registrada como um factoring, como atividade principal. O que é uma factoring, Chico, pelo amor de Deus? Vamos lá. Factoring é uma empresa que compra créditos de uma outra companhia e paga à vista. Vamos lá. Vamos supor que o Corinthians tenha um recebível aí de 50 milhões da Nike, tá? Só que esses 50 milhões, eles vão chegar em algumas parcelas e tal, e o Corinthians precisa desse dinheiro rápido, ele precisa de liquidez nesse valor. O que uma factoring faz? Olha, eu te dou 40 milhões agora na tua mão, e esses 50 milhões eu recebo a perder de vista. Foi o que eu entendi do que é uma factoring. Então, nesse sentido, o que essa empresa pretende fazer? Ela pretende dar esse aporte. E, em parceria com vários recebíveis que o Corinthians vai ter, inclusive também com exposições de marcas, contrapartidas, naming rights, no CT, na Neoquímica Arena, espaço de camisa e tudo mais, eles vão recebendo isso depois. Então, esse aporte, acho que o torcedor sabe disso, né? Ele não é de graça. Não vai chegar uma empresa aqui com 5 bilhões de reais e dizer, não, toma Corinthians, só expõe o meu nome ali, que já seria uma contrapartida, mas não é assim que funciona. Esse valor ele será pago pelo clube de outras maneiras, porque o Corinthians tem uma visibilidade incrível. É nisso que se baseia o André Castro, de que todas essas empresas ligadas a essa holding, né, e a esses parceiros, eles se beneficiarão com a marca do clube e conseguirão investir esse dinheiro. Agora, também é bom explicar que a holding ela se manifestou. E ela disse o seguinte, nós do GSP Banco de Fomento Mercantil informamos os detalhes do processo de investimentos, conforme divulgado em coletiva de imprensa realizada na data de ontem, no caso na quinta-feira, né? Esclarecemos que o aporte financeiro será realizado conforme o projeto de investimentos, riscos e retornos previstos. Dessa forma, será captado o valor descrito em nossa nota oficial. Ou seja, é um valor que ainda será captado com essa exposição de mídia, com os investimentos que serão feitos. Então, esse dinheiro ele não está na empresa. A empresa não tem esse dinheiro agora para colocar lá. Esse dinheiro será captado e investido no clube. É o que eles estão dizendo aqui. Destacamos ainda que o aporte seguirá, por quê? Porque esse valor não chega de uma vez só. Seguirá um cronograma físico-financeiro de desembolsos a médio e longo prazo. O André tinha explicado isso, que o aporte inicial é cerca de 500 milhões para pagar os transfer bans, investir no time, pagar dívidas de curto prazo e tudo mais, que é aquela... estancar a sangria, né? Tipo assim, vamos resolver esse pepino agora. A partir dali, os investimentos eles serão paulatinos, eles serão graduais. Tais procedimentos estão em conformidade com o nosso método de trabalho e caso o senhor André Castro seja eleito para o cargo em questão, as medidas necessárias serão imediatamente iniciadas, sempre pautadas pela ética e pelos bons costumes.
caso o senhor André Castro seja eleito. Ou seja, como a gente já tinha falado no vídeo anterior também, esse investimento ele está condicionado à eleição do André Castro. Só existirá se ele for eleito. Ah, mas, poxa, se ele pensa no clube, por que o investimento não acontece de qualquer maneira, independentemente do presidente? Estou passando informação para vocês. O investimento só acontecerá se o André Castro for eleito. Se amanhã depois o Stabile continuar, o Cittadini for eleito, e aí eles chegarem num acordo com o André Castro, André, chega aí, vamos unir o clube, entra na gestão, você vai ser um diretor financeiro aqui, sei lá, traz esse teu parceiro aí, vamos estabelecer, acho que seria bom para todo mundo, né? Mesmo que o André não fosse eleito. Nesse momento, o André conseguiu, né, esse parceiro, o parceiro confia no projeto dele e ele está, digamos assim, confiante de que esse parceiro possa fazer esse investimento. Mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. É um tema mais complexo, mas só para vocês saberem que assim, não é tão simples como a gente pode imaginar e como pode estar em todas as manchetes. Aporte de 5 bilhões de reais no Corinthians. Não é assim que funciona. É um negócio muito prolongado, é um negócio difícil, tem que passar por compliance, jurídico, não é da noite para o dia. Mas é claro que é um alento, né? Você olhar e falar assim, poxa vida, tem uma possibilidade desse investimento só assim, né? É só assim. Para a dívida do tamanho do Corinthians que está, você pensar que tem um cara do mercado financeiro que entende um pouco, tem expertise no assunto e que pode trazer um parceiro. Agora, se vai dar certo, se ele vai ser eleito, eu não sei. Só estou passando aqui para vocês do que está acontecendo nos bastidores. Mano, eu queria saber o que você acha dessa safra de jogadores novos do Corinthians. Se vai dar para a gente segurar o rojão aí pelo restante do campeonato, porque o time tá cheio de desfalque, né? Não pode contratar também. Qual o futuro que você prevê para esse time aí? O que pode acontecer? Já emendo. E o Dieguinho, mano? Porque o Sgrillis é fã do Dieguinho. O Dieguinho. Vai dar bom? Então, Danilão, o Dieguinho aparentemente ele é um bom jogador. A gente precisa esperar um pouco mais. É bom, mano. É bom. Não, ele é rabiscador, ele chama o jogo, enfim. Tem personalidade. A gente precisa esperar um pouco mais aí para poder falar o que realmente a gente pode pensar a respeito dele. Tem futuro, tem futuro. Assim como o Kaique e o Guinegão. Uns que eu já tenho uma ideia formada, por exemplo, o Matheus Donelli. É um cara que falavam assim, quando eu pegava no pé. Ah, mas você pega muito no pé, tem que dar uma moral pro moleque. Matheus Donelli provou que não é goleiro pro Corinthians, tanto que tá lá escanteado, não consegue nem clube pra poder ir. Léo Maná tá na mesma pegada. Esse Tchoca, o João Pedro, aí, o zagueiro, pra mim, nas oportunidades que teve, até agora não correspondeu. O Bidon, que muita gente gosta também, eu acho fraco. Eu acho que é moleque que não sabe o que ele faz dentro de campo. Ele não tem físico pra ser um marcador e não tem qualidade técnica pra ser um armador. Então, pra mim, é um cara que vomitaram muito a respeito de qualidade em cima dele ali, mas sinceramente não vejo qualidade. Esses três aí, o Dieguinho, o Kaique e o Guinegão, eu vou esperar um pouco mais para poder fazer uma análise, mas do que eu já vi, por exemplo, o Kaique, na partida que ele fez contra o Bahia, eu gostei da personalidade do moleque. O Guinegão também, no momento de crise, bateu no peito, chamou responsabilidade, ele perde gol pra cacete, isso é verdade também, mas eu acho que tem que dar um pouco mais de tempo pro moleque, pelo menos se adaptar no time de cima. E desses caras aí, pra mim o Dieguinho é o que é o mais promissor. Eu acho que é um moleque aí que tem habilidade, chama o jogo e é sempre uma boa opção aí pro segundo tempo. Então, isso foi informações importantes do Chico Garcia, analisando como que funciona esse investimento, né, esse aporte aí de $1 bilhão que o André Castro prometeu caso seja presidente. É algo bem complexo. Muitos torcedores ainda acham que ele vai tirar $1 bilhão do bolso de uma vez, ou a empresa vai investir $1 bilhão de uma vez, e não é assim. Claro, a gente fica com o pé atrás depois o que foi apresentado, porque quando ele deu entrevista ele falou que era um banco digital, não é bem um banco digital, é uma holding, tem várias empresas ali, como o Chico Garcia falou, e eu também cheguei a ver, não sei se é verdade, que essa empresa teria que captar esses valores ainda, eles não teriam esse dinheiro, então, na verdade a gente não sabe, né? Então é um negócio bem complicado, cara. Pode, cara, colocar o Corinthians numa furada maior ainda e se enrolar cada vez mais em dívidas. E a gente não precisa de mais dívidas, né? Tudo que a gente menos precisa é dívidas, e é complicado. Sobre o jogo de amanhã, Charles vai formar dupla aí com o Ranielli. Cara, o Charles, ele não é um jogador técnico, a gente sabe que ele apanha muitas vezes da bola, só que eu gosto que ele joga com muita raça. E tem até uma estatística boa aí que esse ano, às vezes que ele jogou como titular, o Corinthians não perdeu.
Então é algo já que para quem é supersticioso, então Charles em campo aí. E Kaique e Negão no ataque ali com o Garra Armando. Cara, dá pra gente chegar do Vasco lá. O Vasco não é tudo isso também. Ah, meteu 6x0 no Santos. Mano, mas é o acaso, não é. Todo mundo achou que eles iriam golear o Juventude também, eu ganhar do Juventude, perderam por 2x0, então, Corinthians e Vasco aí, são dois times bem nivelados. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta seu palpite pro jogo de amanhã. Eu vou chutar aqui 2x1 pro Corinthians, hein? Então até o próximo vídeo, valeu, filho, é nóis.